Oi, pessoal! Estou aqui hoje com o Dr. Guilherme Perini, médico hematologista do Hospital Albert Einstein, e vamos tratar das novidades do ESH para o tratamento de linfoma. Solta a vinheta! Doutor Perini, muito obrigada por mais esta participação aqui na TV Abraço. Sabemos que em dezembro de 2022 aconteceu o ESH nos Estados Unidos, o maior evento de hematologia do mundo. Nós já comentamos aqui vários assuntos, mas não falamos dos linfomas. Então, para começar a conversa, conta para nós quais as principais novidades para o linfoma de Hodgkin. Oi, Vanessa. Oi, pessoal da Brale. Obrigado pelo convite. Para mim, sempre uma honra estar aqui com vocês. Então, dezembro realmente teve o ESH. O ESH é a nossa, eu brinco que é a Disneylândia do hematologista, né? Que tem muitos dados saindo. Esse ano não foi diferente. A gente teve muita coisa importante na área de linfomas. Nem especificamente na área de linfoma de Hodgkin. Eu acho que o que a gente está vendo e que foi apresentado também no Congresso é a incorporação da imunoterapia nas linhas mais iniciais, né? Então, a gente já sabe que no tratamento de linfoma de Hodgkin, a imunoterapia é super importante, a gente tem resultados muito bons, mas sempre em linhas posteriores, né? Então, nas recaídas, o paciente trata, e aí ele tem uma recaída, trata com alguma coisa, faz um transplante, e aí depois a gente vai utilizar a imunoterapia. O que a gente teve nesse ano foi a atualização dos dados da incorporação do pembrolizumab em primeira linha, né? Então, pembro-AVD. E a gente vê agora com um follow-up bem longo, já batendo 3 anos, que os resultados são muito significativos. Nesse estudo em particular, a gente tem 100% dos pacientes nesse follow-up sem ter recaído ou progredido. Isso é tão significativo que já há um tempo atrás, o grupo americano resolveu conduzir um estudo comparando, então, a incorporação do nivolumab agora em primeira linha, né, o nivo-AVD versus o brentuximab-AVD. E a gente recebeu essa sexta-feira agora a notícia que o estudo foi positivo. Em um ano, 94% dos pacientes no braço do nivolumab estavam livres de progressão contra 86% do braço do brentuximab. Isso, obviamente, é um novo paradigma para o linfoma de Hodgkin, né? O linfoma de Hodgkin sempre foi a doença mais curável dos linfomas, sempre foi o câncer mais curável que a gente tem. A gente trabalhava ali em torno, né, 70%, 80%, com a incorporação do brentuximab 80%, 90%. Agora a gente rompe aí a casa dos 90% de cura, pelo menos nesse primeiro follow-up, né? Mas esse é um dado que tem se mostrado constante em vários estudos. Então, realmente, essa incorporação de imunoterapia talvez tenha sido a coisa que mais tenha chamado a atenção em linfoma de Hodgkin. É óbvio que existem novas moléculas chegando. A gente tem, por exemplo, uma nova imunoterapia, que são os anticorpos anti-LAG3, que tem demonstrado eficácia em pacientes após os anti-PD1, que a gente está falando, o nivolumab e o pembrolizumab. A gente tem, inclusive, terapia celular, né, os CAR anti-CD30, principalmente os CAR-NK, e que são uma promessa muito grande. Mas o que eu vejo como transformador é exatamente essa melhora já na primeira terapia. Então, isso traz para a gente uma esperança de que a gente vai conseguir curar ainda mais os nossos pacientes com linfoma de Hodgkin. Que notícias boas, né? Ter mais de 90% de chance de cura é algo que traz muita esperança para os pacientes de linfomas. Que maravilha. Com certeza, a gente espera agora, é óbvio, né? Eu sempre falo que a medicina, ela tem uma velocidade diferente, né? Então, a gente viu esses resultados foram atualizados agora sexta-feira. Isso vai ser apresentado provavelmente no congresso que a gente vai ter agora no meio do ano, no IRA e na ASCO, que é o Congresso de Oncologia. E, obviamente, isso é o primeiro follow-up, esses dados continuam sendo observados, mas não deixa de ser muito, muito importante. A gente nunca teve dados tão bons num estudo fase 3 como a gente está vendo. Então, isso realmente é muito impactante e a gente espera que isso se torne realidade dos nossos pacientes o mais rápido possível. E para os linfomas não Hodgkin agressivos, doutor, tem novidade? Muita coisa. Talvez o que tenha me chamado mais atenção, e eu vou justificar por quê, são a chegada dos bispecíficos, né? Então, o que é um anticorpo bispecífico? É um tipo novo de imunoterapia. Você tem um anticorpo que um lado dele se liga a uma proteína da célula tumoral, no caso do que eu vou falar do glofitamab, o CD20, e do outro lado você liga numa proteína das nossas células de defesa, principalmente dos nossos linfócitos T. Então, seria a proteína seria o CD3. Então, você tem um anticorpo que, na verdade, uma parte se liga à sua célula de defesa, uma parte se liga à célula tumoral. Com isso, ele aproxima essas duas células e, com isso, ele faz com que ele
faz com que o nosso corpo consiga, com essa proximidade, gerar uma defesa contra a célula tumoral. Esse é um conceito que já vem sendo trabalhado há algum tempo. A gente teve já alguns anos atrás apresentações iniciais de uma molécula chamada mosunetuzumab, e agora a gente teve a apresentação oral do glofitamab. O glofitamab ele é um pouco diferente, ele tem mais ligações do que o mosunetuzumab, e os resultados são muito importantes. Qual que é a grande vantagem do bispecífico? Que ao contrário das terapias celulares que a gente vai falar, dos CARs, etc e tal, ele é muito mais disponível, né? Você teria, por exemplo, como ter isso na geladeira do hospital, pegar e fazer infusão no paciente. E o que é muito interessante, principalmente nos dados do glofitamab, é que grande parte dos pacientes que terminaram o tratamento, né, estavam em resposta completa, permaneceram em resposta completa. E a gente está falando de pacientes já politratados, 2, 3, 4 linhas de terapia. Conforme, se esses dados se mantiverem desse jeito, e aí de novo eu volto naquilo da gente tem que ter calma na medicina, que a medicina ela tem todo esse tempo para a gente tomar essas mudanças como verdadeiras, a gente vai estar curando uma parte significativa desses pacientes. Seria mais uma chance de cura nos pacientes que são refratários. Isso é muito importante, o perfil de segurança dessas terapias é relativamente tranquilo, assim, comparado com uma quimioterapia, assim como nas terapias celulares, um pouco mais daquela nossa preocupação de síndrome de liberação de citocinas, que é uma inflamação que dá quando a gente ativa muito esse sistema imunológico, mas os resultados são muito importantes. A gente vai ter uma série de estudos, e o Brasil, inclusive, vai participar da incorporação tanto do glofitamab quanto do epcoritamab em primeira linha, né? Então, a gente associando ao que a gente chama terapia padrão do linfoma difuso, que para a grande maioria dos pacientes seria o R-CHOP. É um resultado muito importante que abre uma porta nova que a gente não tinha. Ainda nos linfomas agressivos, a gente teve um estudo muito interessante. É um estudo que comparou que na verdade incluiu uma medicação que é inicialmente desenvolvida por mieloma múltiplo, né, que é o bortezomib, ao esquema padrão chamado R-CHOP. Então, é um estudo que já tem bastante tempo, esse estudo já foi apresentado inicialmente, que é então a inclusão do bortezomib ao R-CHOP comparado com o R-CHOP padrão. E a gente viu agora, depois de 5 anos, que alguns subtipos de linfoma difuso tiveram uma diferença bastante significativa, inclusive em sobrevida global. Por que isso é importante? Porque se esses dados se confirmarem, a gente está falando de uma terapia que é relativamente mais barata do que essas novas moléculas e que pode ter impacto em uns subtipos específicos. Então, é um dado que também chamou bastante atenção. Se você está gostando desse vídeo, curte e já se inscreve aqui no canal da TV Abravo. E há alguma novidade para os linfomas não Hodgkin indolentes, doutor? O indolente também teve coisa muito interessante, muitas terapias novas. A grande vantagem dos linfomas indolentes é que eles costumam responder a grande parte das terapias. Então, a gente teve algumas moléculas novas sendo apresentadas. A gente teve, por exemplo, dentro da classe da lenalidomida, né, os chamados imunomoduladores ou CELMoDs, mostrando altas taxas de resposta, por exemplo, com iberdomida, uma nova molécula chamada CC929282, se não me engano, que também é dessa classe, mostrando resultados muito significativos. Alguns trabalhos em alguns subtipos mais raros, como Waldenstrom, como, por exemplo, venetoclax, com zanobrutinib, enfim. A gente tem várias moléculas para esses pacientes. E a gente teve também, obviamente, os bispecíficos, né? A gente falou dos bispecíficos para os agressivos, mas os bispecíficos funcionam muito bem para os linfomas indolentes. Inclusive, já tem aprovação nos Estados Unidos de um desses bispecíficos, que é o chamado mosunetuzumab, para esses pacientes. Então, muitos dados interessantes, muitas moléculas novas, e obviamente a gente vai melhorando cada vez mais esses pacientes. Hoje eu acho que o grande área de estudo nos linfomas indolentes é separar aquele paciente que, como a grande maioria, né, vai muito bem, mas a gente tem ali 10, 15, até 20% de pacientes que são mais, entre aspas, difíceis de tratar. E aí talvez esse seja o ponto que está se discutindo mais. Como que a gente vai identificar esse paciente, como a gente deve manejar esses pacientes. Nós ouvimos falar que o Carcel foi a estrela do oeste para os linfomas. É verdade? Então, eu acho que é médio, né? Então, CAR-T, obviamente, é a terapia nos últimos 5 a 10 anos que mais impactou no tratamento dos linfomas agressivos. Tá? Por quê? Porque a gente está falando de um cenário, né, que é aquele paciente depois de 3, 4 linhas pós um transplante autólogo, que era muito difícil você curar esse paciente. Né? Você tentava alguma resposta, levar para um transplante alogênico, enfim, você tinha uma série de dificuldades. Os CARs, principalmente
2, 3 anos atrás, mostraram resultados muito impressionantes. Então, a gente tem, por exemplo, uma série de estudos que compararam CAR-T com um transplante autólogo, e alguns deles se mostraram superior em alguns desses estudos. A gente tem, por exemplo, pacientes que estão fazendo R-CHOP, você faz uma avaliação, a doença não respondeu muito bem, você já migra para o CAR-T, para aqueles pacientes de alto risco, chance de cura é muito alta. A gente tem, inclusive, agora, estudos que vão começar nos Estados Unidos de CAR-T como primeira linha para linfomas difusos. Isso, obviamente, é muito, muito significativo. Eu acho que o ganho que a gente teve nesse cenário é impressionante. Mas a minha opinião é que a grande estrela para linfomas foram os bispecíficos. Todas essas terapias novas nós já temos no Brasil, doutor Guilherme? Não, infelizmente não, né? O Brasil sempre demora um pouquinho mais a chegar às medicações, mas a gente tem uma série destas medicações disponíveis em estudo clínico. É muito importante você, paciente que tem algum tipo de linfoma, seja ao diagnóstico, seja na recaída, procure se informar sobre estudos clínicos. Inclusive, se tiver alguma dificuldade, pode me escrever. Meu e-mail é fácil de achar no Google, para que eu possa ajudar vocês a localizarem esses estudos. Então, por exemplo, dos bispecíficos, a gente vai ter um estudo que vai ser aberto recentemente, que vai combinar o epcoritamab com R-CHOP. A gente tem dessas novas moléculas um estudo que está aberto em vários centros no Brasil, chamado Escalade, que é a combinação do R-CHOP com ou sem acalabrutinib. A gente vai ter uma série de estudos dos bispecíficos em doença recaída, linfoma do manto recaído, linfoma folicular recaído já tem aberto. Então tem muita, apesar de a gente não ter uma aprovação regulatória, comercial, eu não posso ainda sentar e prescrever essa medicação. Nos últimos anos, o Brasil se tornou muito importante nas pesquisas. Então, a gente tem muitos desses protocolos abertos aqui. Converse com o seu médico. O site da BHH, que é da Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, agora tem o registro dos centros e quais são os estudos que estão abertos. Então, assim, procure achar essa informação, discuta com o seu médico, que às vezes você pode, dentro de um estudo clínico, sem custo nenhum para você, ser exposto a essas medicações e ter um resultado muito bom. Que aula, doutor. Estou aqui apaixonada pelas novidades. Imagine só os pacientes de linfoma, como vão vibrar com tudo isso. E eu gostaria que o senhor deixasse aqui para a gente as considerações finais sobre todas essas novidades que trouxe para nós. Então, tá bom. Obrigado aí. Para mim é um prazer estar aqui de novo. Porque eu acho que, de novo, né? Eu sempre gosto de deixar uma mensagem de que tem tanta coisa acontecendo, que os tratamentos têm melhorado bastante, tem muita coisa chegando. Então, assim, conversem com seus médicos, tentem se inteirar, tem muita possibilidade no Brasil mesmo de pesquisa de terapias novas. Eu até fiz um canal no YouTube, se alguém quiser ver, que eu falo sobre os linfomas, chamado Linfoma Talks. Eu sempre tento manter essa atualização para vocês e fico à disposição. Se alguém tiver alguma dificuldade, quiser saber sobre algum estudo clínico, algo mais sobre alguma dessas moléculas, me escrevam. Meu e-mail é fácil de achar. Eu posso deixar aqui também no vídeo depois para vocês. Para mim, eu acho que é muito importante a gente ter essa noção. Que os tratamentos estão melhorando muito. Todo ano a gente tem uma série de novidades que são muito importantes para os nossos pacientes. E 3, muitas dessas terapias agora estão disponíveis no Brasil, principalmente através de estudos clínicos. Então, vale a pena considerar, vale a pena conversar com o seu médico para ver sobre essa possibilidade. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com os amigos. TV Abrale tem conteúdos importantes sobre o mundo do câncer. Toda semana tem novidade, então na próxima quinta a gente já se encontra aqui. Não perca!